Graça e paz a todos os amados e queridos irmãos. Pastor Wagner de Lima, canal O Tempo Está Próximo. Como prometido, o nosso assunto agora é Daniel, Daniel capítulo 8. Nós vamos falar aqui sobre a visão do carneiro e do bode. Então, a visão do carneiro, os chifres do carneiro e a visão do bode. É sobre isso aqui que eu quero tratar. Depois que a gente frisar bem isso aqui, a gente volta para o capítulo 7, que nós vamos falar sobre o chifre pequeno. E nós vamos falar também do chifre pequeno no capítulo 7 e no capítulo 8. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse... Uma hora eu vou lá, outra hora eu venho aqui, outra hora eu vou lá de novo, outra hora eu venho aqui. Porque eu falei sobre os 4 animais, as características de cada um deles, tá? Eu vou só recapitular o urso, que tem um detalhe importante ali acerca do urso, e nós vamos entrar para esse capítulo aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês algo muito importante. Vocês se lembram que no capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 5, tá? A partir do versículo 5, nós temos aqui, na verdade, a figura do Segundo Império, que é o urso. Muitas pessoas que estudam escatologia, elas têm a visão do urso como a Rússia. O urso não tem nada a ver com a Rússia. Tá? A Rússia ela é um país, tá? Um país comunista, aonde você vai ver ali o império ali dos czares. Eles são ali, vamos dizer assim, instintos da história, com uma revolução que aconteceu, a Revolução Russa, né? Que vai falar ali dos bolcheviques e tudo, né? E com Vladimir Lenin, Leon Trotsky, né? E tantos outros, Joseph Stalin, aí você vai ver tantos outros ali, né? E aí o que acontece? Não tem nada a ver com isso aqui, tá? O Império Persa não tem nada a ver com a Rússia. Então, quando você vê urso, eles falarem de urso, o urso ele simboliza o Império Persa, que hoje são os iranianos, que estão guerreando contra Israel. Então, o urso aqui representando o Império Medo-Persa, os persas, né? Eu vou mostrar para vocês que ele tem na sua boca entre os seus dentes 3 costelas. O que representa essas 3 costelas? Aí nós temos aqui uma imagem na história. Isso aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, tá? Então nós temos aqui, ó, o Império Medo-Persa, o seu domínio, né, toda a Mesopotâmia, tá? Toda essa região aqui do Mar Negro, próximo ao Mar da Arábia aqui, ó, toda essa região, mais a região do Oriente Médio, quase aqui colando com o continente africano e a Arábia Saudita, tá? Então, assim, o Império Persa dominou toda essa região aqui. Então, o urso ele representa a forma feroz do Império e as costelas e as suas presas.
Aí nós temos aqui, o que são as 3 costelas na boca do urso e por que ele levanta a sua pata? Uma de suas patas. As 3 costelas são 3 nações conquistadas pelo Império Medo-Persa. Então tem a Lídia, a Babilônia e o Egito, que fica ao sul de Israel. Isso aqui, ó, é Israel. Ao norte de Israel nós temos o Líbano. Aqui nós temos a Jordânia do lado aqui, a Arábia Saudita. Nós temos Iêmen. Tem alguns países aqui que vão surgir alguns anos depois, tá? Então a pata levantada significa que um lado do império prevalecia os persas. Aí a gente entra num terceiro animal, o leopardo, que é o império grego. O leopardo representa a rapidez que Alexandre o Grande o conquistou. Então nós vamos agora para a Bíblia. Nós vamos tratar esse império agora. Vamos para o capítulo 8. Aí está aqui, ó. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu uma visão a mim, a Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e eis que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 chifres. Presta atenção, levantei os meus olhos e vi que um carneiro diante do rio, a qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, ou seja, um prevalecia mais do que o outro. Como eram 2 povos, né? Então, os persas dominavam sobre os medos. É isso que significa. E vi que um carneiro, presta atenção, levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio. O carneiro tinha 2 chifres. Tá? Deixa eu ver o que mais, qual outra informação que ele tem aqui. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente. O carneiro dando amarradas para o ocidente, ou seja, o carneiro estava tentando dominar o ocidente. Tá? Então, esses 2 povos, os medos e os persas prevaleciam sobre os medos, então eles estavam com a intenção de dominar o ocidente. E para o norte e para o sul. Então, ou seja, eles que eram da Mesopotâmia estavam tentando dominar o sul, né? E tentando dominar o norte do Estado de Israel, tentando dominar toda aquela região ali. O norte do continente, o sul do continente africano, o sul do Oriente Médio, saindo lá no Egito e na Arábia Saudita, e tentando dominar o norte, que fica ali, as regiões do Líbano, Síria, Irã, Iraque, algumas regiões que eles já dominavam. Então eles estavam querendo o quê? Se estender. E nenhum dos animais lhe podia resistir, ou seja, nenhum dos impérios lhe podia resistir, e não havia quem pudesse livrar da sua mão, ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O carneiro. E estando eu a considerar, eis que um bode vinha, o que da onde? Do ocidente. O bode, não satisfeito com o avanço do carneiro, o que ele faz? Ele começa, tá? Sem tocar no chão, aquele bode, ele tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, a qual
eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o. O carneiro feriu quem? Feriu o carneiro, o bode feriu o carneiro que tinha 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir a quem? Ao bode. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele chifre foi quebrado, e no lugar seu subiram outros 4 insígnios para os 4 ventos do céu. Certo? Isso aqui é só leitura e algumas interpretações. Agora eu vou mostrar algo muito interessante para vocês, que eu acabei de montar aqui. Isso aqui. O Império Grego domina o Império Persa. E esse mesmo país que está a passo à frente. O livro de Daniel nos diz a história por trás do pequeno chifre da besta e da área em que ele surge. Daniel descreve a conquista do rei Dario na Pérsia por Alexandre o Grande. Então, o reino grego é descrito como um bode. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o Ocidente e o Oriente, tá? Então, vai acontecer aqui uma guerra. O capítulo 8 de Daniel é uma guerra, é domínio de impérios, tá? É um império dominando o outro. Então, é isso que eu gostaria que você frisasse. Então, nós temos aqui 2 desenhos. A visão que Daniel está tendo é isso aqui, ó. O carneiro, que representa o Império Medo-Persa, que um chifre é maior do que o outro, significando que o Império Persa se prevalecia sobre o Império Medo. Então, ele já tinha dominado essa região toda da Mesopotâmia. Então, o alvo agora era se estender para o sul e se estender por todo o norte, avançando o ocidente. Então, aqui o que acontece? O bode, que tinha um chifre, ele começa a avançar para o oriente, tá? Sem tocar no chão, representando a velocidade desse império. Tá? Um bode saiu correndo do oeste, se movendo tão rápido que seus pés não tocavam no chão. E ele tinha um chifre proeminente entre os olhos. Tá? E ele veio em direção ao carneiro e tinha visto em pé ao lado do rio. Pode ver lá, desenho mostrando ele avançando, ó. E correu para ele com toda a sua força, ó, só chegando mais perto. Daniel 8, 5, 7, acabamos de ler. E eu observei atacar o carneiro, olha lá. E ele estava com tanta raiva que ele chocou-se contra ele e o quebrou os 2 chifres. Tudo isso aqui é uma simbologia, foi algo que aconteceu na história. Já não tem chifre mais, ou seja, já não tem mais domínio. E foi jogado ao chão e pisoteado. E não tinha ninguém que pudesse o que salvar. Ou seja, o império ele foi derrotado. Foi derrotado de tal forma que não tinha como mais esse império se recuperar. Então, praticamente, esse império ele foi extinto da história. Então, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e o rei Dario.
E o bode tornou-se mais e mais arrogante no auge do seu poder. Então ele domina a Mesopotâmia, ele domina o sul, tá? E o seu chifre foi quebrado. E em seu lugar, 4 chifres proeminentes surgiram, cada um apontando por uma direção diferente. Interessante notar que isso aí é geral, tá? Por exemplo, você abre uma empresa, você tem 3 filhos, se um dia você morrer, o que seus filhos vão fazer? Todos eles têm direito à empresa, eles vão rachar a empresa no meio. Cada um vai querer a sua parte. Muito provável dessa empresa até não existir mais, a empresa até fecha, né? E aí fica devendo funcionário, aquelas coisas todas, né? Mas aqui, ó, os impérios, o que acontece? Cada um apontando em uma direção diferente. É isso aqui, ó. E os seus 4 generais dividiram seu império, o bode entre si. A Bíblia, então, descreve o chifre pequeno do anticristo, que vem de uma das partes do reino dividido de Alexandre. Então, de um destes 4 chifres cresceu o chifre pequeno, cujo poder se estendeu para o sul e o leste e em direção à terra prometida. Né? O sul, o leste, em direção à terra prometida, a terra santa. Cujo poder aí, então nós estamos vendo aqui, ó, Cassandro, que ele domina aqui a Macedônia. Aí nós temos Licímaco, dominando a Ásia Menor. Aí nós temos aqui os Seleucidas, que é todo esse império aqui, gente, ó, toda essa região é o império dos Seleucidas. E os Ptolomaicos ao sul. E cresceu forte o suficiente para atacar o exército do céu. Estas foram as divisões do reino de Alexandre. E é a partir de uma única dessas divisões que o anticristo pode surgir. E ele não pode vir nem de Roma ou da América. Muita gente achando aí que o anticristo ele é o Donald Trump. Fizeram vários filmes. Eu acreditei muito nisso, irmãos. Eu também fiz muitos estudos sobre isso aí. Achando que o anticristo seria o Papa. Achando que o anticristo é o Jared Kushner. Nós temos um estudo aqui sobre o anticristo muito profundo. Nós vamos tratar desses personagens aí, tá? Onde a gente dá muita ênfase, onde surgem muitas especulações e falando coisas que a Bíblia ela não diz. Então nós temos que tomar muito cuidado com especulações. O problema da escatologia são as especulações e as más interpretações, cada um interpretando do seu jeito. Porque a Bíblia diz claramente que ele sai de um dos 4 chifres. Aí nós temos aí, ó, Cassandro, Licímaco, Seleucidas, que foi o maior, né? Foi um dos generais onde houve maior domínio por região, os Ptolomaicos. E os 4 generais de Alexandre nunca estenderam seus reinos além do Oriente Médio. E a parte mais distante do norte foi a Grécia. Daniel 11 estreita ainda mais a área. Tá? Então nós temos Daniel 11 também, que vai falar de uma guerra dos reinos do norte e dos reinos do sul. Esses aqui não falam mais. Daniel 11 ele vai tratar desses 2 reinos aqui, ó, o reino ptolomaico e o reino dos Seleucidas. E vai falar justamente de uma figura chamada de Antíoco Epifânios, onde a Bíblia Católica Edições Paulinas, existem 2 livros ali, que é 1ª e 2ª Macabeus, que é onde ele vai tratar de um fato que aconteceu de um personagem chamado Antíoco Epifânios, que ele profanou o templo colocando uma porca no altar. Então os macabeus eram soldados
e eles lutam para restaurar a vida espiritual de Israel que estava no templo, que era o templo de Zorobabel na época. Por ligar o anticristo ao reino do norte, King of the North, Daniel 11, 6, 15. Eu estou até antecipando um pouco Daniel 11, né? Que incluía a Turquia, Síria, Irã e Iraque. Quando a gente estudar Apocalipse capítulo 13, você vai ver João, o apóstolo, ele levando o anticristo para essas regiões aqui. Ó. E é nessa área que devemos prestar atenção para o surgimento do anticristo. Então nós estamos vendo aqui Turquia, Síria, Irã e Iraque. E nós vamos estudar a religião predominante dessas nações, desses países. Para você entender de que religião o anticristo ele virá. Vamos descobrir onde a Bíblia diz o trono da besta está localizado. A Bíblia ainda nos diz o país a observar. Para o despertar da besta é a Turquia. O que eu acho interessante é que essa guerra que está acontecendo entre Irã e Iraque, a Turquia está quietinha. Eu não vejo manifestação da Turquia até agora. O porquê, eu não sei. Isso é um mistério. Tá? Outro fato importante, que já falamos um pouco sobre esses generais, eu acho que esse slide ele é muito importante. Ele deixou bastante informação para nós. Tá? Porque o leopardo ele tinha 4 asas e 4 cabeças, só para finalizar. Representa os 4 generais de Alexandre o Grande. Nós temos Escímaco, o Cassandro, Seleuco e Ptolomaico. E o Ptolomeu. Tá? 4 cabeças são 4 líderes, 4 asas são 4 rapidez. Tá? Então aí, nós vamos finalizar esse assunto a respeito do terceiro império, tá? Que é o império de Alexandre o Grande. Na morte dele, os generais se dividem, tá? E cada um vai para uma região. Eu acho que isso aqui já está bem claro. E aí o que nós vamos fazer agora? Logo após isso, nós vamos agora entrar no próximo assunto nosso. Depois disso daqui, nós vamos falar a respeito do quarto animal. O que representa esse quarto animal? O terceiro animal está bem claro. E nós vamos falar sobre o chifre pequeno na nossa próxima aula. Ok? Esse assunto, ele é muito importante a gente tratar desse assunto, porque as pessoas ficam chutando de onde virá o anticristo. Sendo que a Bíblia, historicamente falando, ela nos dá uma localização das regiões ali, de provavelmente de onde virá o anticristo e provavelmente a religião dele. Que Apocalipse 17 ele vai dizer que dos impérios que não existem mais, um desses impérios ele vai surgir no final dos tempos. Tá? E aí a gente vai futuramente estudar Apocalipse. E quando nós entrarmos em Apocalipse 17, nós vamos ver de que império é esse que o apóstolo João está falando, que é um império que ele já foi passado, que ele não está no presente, mas que ele vai surgir no futuro. Então nós precisamos desvendar que império é esse que surgiu no passado, que sofreu uma ferida de morte e que vai receber ali uma restauração, e esse império ele vai voltar a surgir de novo com maior força. Então nós precisamos desvendar dentro da Bíblia que império é esse que o apóstolo João, na visão dele ali, ele vê essas 7 cabeças
e ele vai dizer que o oitavo é o anticristo e é um dos 7. Então, nós precisamos depois pegar Apocalipse 17, ver o que Apocalipse 17 está dizendo, para a gente poder chegar a uma conclusão. Ok? Então, um abraço a todos vocês. A nossa próxima aula sobre o chifre pequeno, que é onde nós vamos falar sobre a figura do anticristo no Antigo Testamento e fazer uma extensão para o Novo. Ok? Então, um abraço, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus Cristo.